Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Sabemos que Paulo fez algumas viagens missionárias, né? E em sua primeira viagem missionária, eles foram enviados pela igreja de Antioquia, onde é a região da Síria hoje, né? Eles foram enviados e passaram por uma região chamada Galácia. E ali o apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. E muitas pessoas daquela região se converteram. E aquela igreja, a igreja da região da Galácia, né? Ela era composta por judeus e por gentios. Nós sabemos que os judeus são os descendentes de Abraão. E quem não era judeu era gentio. E sabemos que os judeus não se relacionavam bem com os gentios ou com as demais pessoas que não eram judeus. Mas ali estava a igreja. Ali estava uma igreja forte, uma igreja composta por judeus e gentios, todos adorando ao Senhor Jesus Cristo. Mas havia algumas situações difíceis naquela igreja. E tanto que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas, né, para corrigir algumas coisas. Nessa igreja havia alguns falsos mestres, ou alguns falsos líderes que estavam ensinando a esses irmãos gentios a praticarem, ou guardarem, ou obedecerem a lei de Moisés para serem salvos, ou seja, para serem aceitos por Deus. Isso é algo muito, muito sério. Tanto que o apóstolo Paulo fala aqui, vocês estão abandonando o evangelho para seguir um falso evangelho. Porque se Paulo concordasse com o ensino desses falsos mestres, hoje nós teríamos que nos tornar judeus para sermos cristãos, porque era isso que eles ensinavam. Vocês creem em Jesus, tudo bem, mas vocês têm que observar algumas práticas da lei, como guardar o sábado, como se circuncidar, como não comer carne de porco, todas aquelas leis as leis de Moisés, a lei mosaica, né, que é a lei de Deus, que na realidade nunca foi dada ao ser humano como meio de salvação. Ao contrário, a lei nos mostra o quanto nós somos pecadores. A lei aponta para algo chamado graça. E era esse evangelho, o evangelho da graça de Deus, que o apóstolo Paulo pregava. Não um evangelho, não uma notícia baseada em obras, como pregavam esses líderes que estavam aí na igreja da Galácia. E eu queria falar um pouco sobre isso, o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho fala quem somos. Nós estávamos em uma condição de mortos espiritualmente falando. Nós havíamos pecado contra Deus e tínhamos uma dívida para com Deus impagável. Demos as costas para Deus, vivendo uma vida de desobediência, uma vida contrária à sua palavra. A melhor definição para pecado é rebelião. Então nós estávamos totalmente
mortos, afastados de Deus. Mas Deus, por graça, e a palavra graça significa favor imerecido, por nos amar, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, que veio como homem, que como homem foi obediente ao Pai e morreu na cruz. A cruz que era um instrumento de morte para os piores da época, era um instrumento de morte romano. E foi nessa cruz que Jesus ele derramou o seu sangue, pagando a nossa dívida, a dívida que nós tínhamos para com Deus. E Jesus Cristo sofreu uma morte substitutiva, foi em nosso lugar. Ele se fez pecado, se fez maldito por nós, porque ele nunca pecou. Ele é o Santo Filho de Deus. E foi na cruz que ele nos resgatou. Foi na cruz que ele nos concedeu e nos concede perdão. Foi por meio da cruz. A justificação, né? Não somente a nossa dívida foi paga, mas quando Deus olha para aquele e para aquela que tem fé em Jesus, que confia em Jesus, somente em Jesus, como seu Salvador, Deus olha para nós e nos vê agora não como um pecador perdido, mas como um filho amado. Essa é a boa notícia do Evangelho. Nós éramos inimigos e Deus nos tornou seus amigos. Nós estávamos em guerra e Deus promoveu a paz. Nós estávamos mortos e Ele nos deu a vida por meio da cruz, por meio da morte de Jesus Cristo. E hoje o homem e a mulher, sabe, que olha lá para dentro de si e reconhece que suas boas obras não podem lhe salvar. Você pode ser membro de uma igreja, você pode praticar boas obras, você pode não fazer mal ao seu próximo, você pode fazer muitas outras coisas boas, mas a salvação nunca foi e nunca será pelas obras. A salvação é pela graça e ela é recebida pela fé somente. Quando nós olhamos para Jesus e confiamos nele de todo o coração, e não em nossos ídolos, não em nós mesmos, não nas pessoas, não nos nossos títulos, não na nossa posição. Você pode ser o maior pregador do mundo. Você pode ter a melhor oratória do mundo. Você pode ter cartão de membro e ser a pessoa mais correta. Mas nada, e por que não dizer ninguém, merece a salvação. Nada nos torna merecedores da salvação. A salvação, repito, é por graça e ela é recebida por fé naquilo que Jesus Cristo fez. Então hoje eu te convido a olhar para dentro de si. Você tem certeza da sua salvação? Em quem você confia? Em que você tem confiado para ser aceito por Deus? E a resposta é: se é em você ou nas coisas que você faz, ou nas pessoas que estão à sua volta. Nada disso pode te dar salvação, mas somente a confiança, o arrependimento, um coração que reconhece que somente Jesus Cristo pode perdoar, pode salvar. E quando o homem tem esse olhar para Cristo, a sua vida ela é transformada. O Espírito Santo passa a habitar dentro dele, a habitar dentro dela. Passamos a ser uma nova criatura. Ah, Oscar, mas a salvação então é por graça, eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso mais da lei de Deus. Não é isso que Paulo estava falando aos irmãos em Gálatas.
aos irmãos da região da Galácia. A lei de Deus não nos foi dada para a salvação, mas hoje, como cristãos, nós devemos olhar para a lei moral de Deus e obedecer, não para receber algo que já nos foi dado, que é a salvação, mas porque nós amamos ao Senhor, porque nós temos um relacionamento com Jesus Cristo, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós agora vivemos uma vida de obediência, porque desejamos e queremos nos parecer com o nosso Senhor. Entende que a base agora é o relacionamento, não o mérito? A base para a nossa obediência é o amor, não ser aceito. Porque a única obra que nos salva foi a que Jesus Cristo realizou na cruz. Essa é uma boa notícia. Quando você tem esse relacionamento de confiança com Jesus, você não fica em depressão quando peca, mas você confessa os seus pecados e você confia que Deus, que é o seu Pai, e Jesus Cristo, que está à sua direita como nosso sumo sacerdote, e Ele que é, que nos representa diante de Deus. O seu trono é um trono de graça e misericórdia, como nos fala Hebreus capítulo 4, e Ele nos perdoa, e nós podemos levantar a nossa cabeça e não ter medo desse Deus, mas tal qual o Pai para com o Filho, gozar do seu amor, da sua proteção, do seu cuidado, das oportunidades que o Evangelho, que o nosso Deus nos dá. Nós não precisamos mais viver quando nós confiamos no Evangelho e em Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós não precisamos mais viver pela aprovação das pessoas, nem com esse sentimento que nós temos de estar nos cobrando todo o tempo, sabe? Nós não vivemos mais com base na lei, irmãos. Vivemos na graça. Não precisamos mais viver pelos nossos méritos, porque eu sou um missionário, porque sou um pastor, ou se não faço isso, Deus está triste. Deus nos aceitou. Ele realizou uma obra poderosa na cruz do Calvário. E nós não começamos como os Gálatas. Os Gálatas começaram muito bem. Os irmãos da Galácia, colocaram sua fé em Jesus, mas Paulo estava admirado porque eles estavam retrocedendo. Agora eles estavam querendo conduzir a sua vida. Começaram pela cruz e agora estavam querendo conduzir a sua vida pela carne, pelas suas boas obras. Estavam voltando para a lei, a observar coisas da religião para serem aceitos por Deus. E Paulo falou, isso é um falso evangelho. Vocês estão se distanciando da graça. Vocês começaram bem. E nós aprendemos com isso que a salvação do início ao final é por graça. Ela não começa por graça e termina com obras. Deus não precisa de nós para nada, nem para nos salvar, nem para manter essa salvação. Ela é por graça do início ao final. Efésios capítulo 2, que tanto conhecemos, fala que não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé, é por graça, é dom de Deus. Então, nos firmemos nesse evangelho, nos revistamos dessa graça e não confiemos em nós mesmos, em nossas boas obras, nas pessoas, mas confiemos em Jesus Cristo, que vive e que nos conquistou tamanha salvação. A única maneira de um homem ser salvo é por meio do evangelho. E essa mensagem não mudou. Ela continua atual, verdadeira, ela é eterna. Embora muitas pessoas preguem, muitas igrejas já mudaram esse evangelho, mas ele continua sendo por graça. Que Deus o abençoe.